porque isso pode ser importante para você mais do que tudo. Tá? Você quer fazer o confronto? Você está preparado aí para tudo que vai acontecer entre agora, 25 e 26? Nós precisamos resgatar o presidente Bolsonaro e todo mundo que está perseguido. Você vai precisar de saúde para isso. Então, vou chamar aqui a minha amiga Lê para estar junto conosco agora nesse momento, trazendo aqui, e quero maneiras de aquisição, ou seja, vantagens para os inscritos no canal Pátria e Defesa. Lê, está com você, meu filho. Deixa comigo, Moisés. Boa tarde para você, para toda a audiência do Pátria e Defesa, para o Clube da Saúde, que eu adorei esse nome, gente. Cadê a galera que se cuida, que deseja ter mais saúde, mais qualidade de vida, uma vida mais saudável, uma vida sem inflamações no corpo, né, gente? Sem dores, porque ninguém merece a gente envelhecer sem longevidade, né? Sem saúde. Porque uma coisa é diferente da outra, a gente sabe disso, né? Uma coisa é você envelhecer só empurrando ali com a barriga, e aí começa a ficar com dores daqui, dores dali, e o negócio só vai se agravando. Outra coisa é você ter longevidade, com saúde, com qualidade de vida. Por isso que eu tô aqui para falar do Biogama Supra, sem mais enrolação, né, gente? Porque, de verdade, o Biogama é o suplemento que está fazendo maior sucesso e que foi desenvolvido para tratar das inflamações do seu corpo e das dores do seu corpo. Então, presta atenção. Se você tem um organismo inflamado, esse organismo inflamado pode ser muito prejudicial para a saúde. Biogama Suplementos tem MSM, que é conhecido como enxofre orgânico, gente. O enxofre orgânico tem ação desintoxicante, ou seja, ele vai fazer um detox no seu corpo. Ele vai colocar o seu organismo em modo detox, ele vai liberar as inflamações. Ou seja, está sofrendo com diabetes? Faz seu tratamento normal? Deseja ter um suplemento que regula a taxa de açúcar no sangue? Biogama é esse suplemento que vai te ajudar. Colesterol alterado. O colesterol bom não tá bom. O ruim tá pior ainda. Biogama ajuda equilibrando o colesterol também, gente. Hipertensão. Sofre com hipertensão? Biogama auxilia controlando a pressão arterial. E problemas gastrointestinais? Síndrome do intestino irritado, constipação? Biogama auxilia eliminando fungos e bactérias e equilibrando a flora intestinal, além de melhorar o fluxo sanguíneo. Isso porque eu sempre faço um breve resumo, até pelo meu tempo aqui, tá, gente? Porque se eu fosse falar todos os benefícios do Biogama, daria uma pauta aqui no meio do Pátria e Defesa. Então, presta atenção. Biogama vai ajudar seu corpo a eliminar, tá? Essas inflamações. Agora, quando a gente fala de dores no corpo, ele tem colágeno tipo 2, condroitina e glucosamina, que são excelentes para a saúde das articulações. Se você estiver sofrendo com artrite, artrose, osteopenia, fibromialgia, tendinite e dores pelo corpo no geral, Biogama pode te ajudar e muito a melhorar essas dores e a melhorar a mobilidade, além da vitamina D. Liga agora 0800 777 0007. Por quê, gente? Promoção base do Biogama hoje. Quem ligar lá vai garantir o Biogama com 60% de desconto, tá? Qualquer pessoa que ligar hoje vai participar da promoção e garantir com 60%. Aí que vem a melhor parte. Biogama Suplementos faz grandes negociações e descontos maravilhosos em um produto que te entrega muito resultado para os canais que eles patrocinam. Então, hoje o cupom que está valendo é o Bio15. Se você ligar, então, 2 segredos, tá? É só você falar que está acompanhando o Pátria e Defesa e mencionar o cupom Bio15. Pronto, você acrescenta mais 15% de desconto no seu Biogama, totalizando assim 75% de desconto. Gente, aproveita, ó, porque quando libera cupom, o estoque é limitado. Tem Biomag 7 de presente para você, 2 potes desse suplemento à base de magnésio, massageador também é presente, além da pomada gel 30 ervas. Pagamento facilitado em 12 vezes e frete grátis para todo o Brasil. É nessa terça-feira que eu sei que você vai decidir cuidar da sua saúde, né, Moisés? Vamos dar um up aí nessa galera do Clube da Saúde para ninguém ficar sem o Biogama. É desse jeito aí, Ale. Olha, já sabe, pessoal, se dê essa oportunidade, ó, 0800 777 0007. Pessoal, liga agora, custa nada, você vai lá, liga, fala do que você está sentindo, está um pouquinho cansado, a segunda-feira está sempre mais difícil, né, do que a anterior. Então, meu amigo, pode ser que esteja faltando nutriente para você, pode ser que você não esteja absorvendo, inclusive, a alimentação que você faz, às vezes é até saudável, mas você não está preparado para absorver isso. Vamos dar um detox aí no corpo, o Biogama faz isso, além de tudo que vem e acompanha aí o tratamento do Biogama, como o Mag 7 aí. Aproveita, liga lá para o pessoal, conversa lá com eles, que eu tenho certeza que eles terão uma solução para você. Um abraço, Ale, volta daqui a pouco com a gente aí. Pode deixar, tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso mesmo, tá? Cuidem da saúde, é o que interessa, né? O resto já não tem pressa. Como dizia o filósofo lá do... Nem me lembro mais o programa lá que tinha na Rede Globo, na época que a gente não sabia que eles eram nocivos. Aliás, se você assiste
programa de televisão aí que você precisa tomar um biogama também. Pessoal, vamos lá. Vamos entrar aqui nessa matéria. E, na verdade, é o assunto aqui. Nós temos outros assuntos principais aqui também, mas esse aqui eu acho que interessa para todo mundo, é a nossa realidade. E eu vou emendar esse assunto com aquilo que a gente começou a analisar ontem, por exemplo, com relação ao que está acontecendo no México também. Tá? Mas vamos partir do Brasil para isso. Tá? Então, já trazendo, como vocês sabem, ontem nós tivemos aqui a visita, né, do Moraes lá com o Cláudio Castro, aí nós tivemos aquelas imagens lá, vou até colocar aqui para vocês, ó, está aqui também no código 22, você pode conferir tudo. O som aqui que vai colocar a musiquinha. O marketing funcionou, tá? Mas funcionou também o bom trabalho lá da Polícia do Rio de Janeiro e o enfrentamento que o Cláudio Castro deu. Eu até brinquei com essa cena aqui, né, ontem, né? O pessoal perguntou: olha, você está vendo aqui esse ponto aqui no morro aí, senhor ministro? Pois é, não é da sua conta, nós já fizemos a operação, eu acho que isso não cabe ao seu poder. Uma visita de cortesia, pessoal, entre autoridades, é bem-vinda, né? E você poder apresentar tudo que você faz em termos de segurança pública dentro do seu estado é importante também. Mas a gente sabe que não é esse o contexto. O contexto, na verdade, desse episódio seria muito bem-vindo, inclusive, a visita de todos os ministros, inclusive, da Suprema Corte, se quisessem conhecer a estrutura, né, da Polícia do Rio de Janeiro. Né? Mas a grande questão é que nós não sabemos que o interesse nesse momento é esse. O interesse ali é em relação ao que aconteceu. Né? Poxa, alguém fez uma pergunta fantástica aqui, foi o Evandro, né? Por acaso o pessoal do CV tem foro privilegiado? Excelente pergunta, Evandro. Exatamente, né? Não caberia nesse momento. Entre instituições há esse tipo de visitação, mas a gente sabe que o papel aí foi meio que de fiscalização direta sobre um Estado do Brasil, né? Sobre uma unidade da federação, sobre a batuta de uma autoridade do judiciário a quem isso não é atribuição. Esse é o ponto estranho, né? Não é uma visita de cortesia meramente. Né? E a gente vai conversar com relação a isso, porque o que nós tivemos na sequência desse processo foi uma série de ponderações, né, sobre o ocorrido. E eu já tinha trazido essa matéria aqui do advogado do Trump, mas nós vamos trazer novamente, aliás, não é a mesma matéria, é uma continuação daquela, que ela já tinha batido bastante forte, falando sobre que se o Brasil já tivesse, né, assim como fez a Argentina, Paraguai, né, e outros países da América Latina também, inclusive países ali da região do Caribe, se já tivesse adotado práticas de caracterizar os seus grupos, né, de crime organizado, como o PCC e CV, como grupos também de narcoterror, a medida que nós estaríamos vendo, a interrogação que nós estaríamos fazendo às autoridades no Brasil, não seria questionar aqueles que fizeram o certo, ou seja, realizaram a operação como o governador do Rio e toda a polícia do Rio de Janeiro. Né? E sim cobrar quem é que está cobertando isso, por que isso chegou desse tamanho e por que há tanta resistência para lidar com isso. Pessoal, está saindo agora do forno uma CPI sobre o crime organizado. Tudo bem que a pessoa que colocaram para presidir, me desculpe, não vai fazer muito em favor disso. Para começar, é do PT. Né? E, apesar de ter oriundo da segurança pública, nós sabemos que a banda é estranha da segurança pública, né? No sentido que parece que defende outras questões que não são as prioridades da sociedade. Advogado de Trump, né, se manifesta sobre visita de Moraes ao governador do Rio. Eu vou pular até o contexto aqui, vou direto à fala, né? Mas está aqui a fala do Márcio De Luca. Olha, a cena de Alexandre de Moraes supervisionando as autoridades do Rio é totalmente surreal, equilibrando narrativas, caminhando na corda bamba e fazendo acrobacias legais para evitar ficar do lado errado da história, ou de uma designação de organização criminosa. Dias depois de insinuar que investigaria o governador e a polícia por confrontarem o Comando Vermelho, ele repentinamente saltou de paraquedas para o Rio para uma sessão de fotos com as câmeras ligadas, fingindo supervisionar as mesmas pessoas que ele se preparava para minar. O homem que construiu o seu poder na censura e na perseguição agora sente o chão se mover, se contorcendo em nós.
desesperado para não cair onde os criminosos aterrorizam o Brasil cair. Né? Aí tem aqui a postagem, o compartilhamento. Ninguém é mais tolo para isso. Né? E continua aqui a fala do Márcio de Luca. Né? O Estado de Direito não pode sobreviver ao culto a um homem que acredita personificá-lo. Concordo. Alexandre de Moraes protagoniza mais uma vez um estudo de caso sobre a corrosão da ética judicial. Em vez de exercer a autoridade do seu corpo, do seu cargo, por meio de decisões fundamentadas, ele se inseriu fisicamente em uma investigação criminal em andamento para uma sessão de fotos. O caso envolvia um confronto com um dos grupos criminosos organizados mais violentos do hemisfério ocidental, e o tipo de grupo que qualquer democracia seria tratar, né, como uma ameaça à segurança nacional. E concordo plenamente, não é um problema de segurança pública as organizações criminosas do Brasil. Já passou há muito tempo disso. Muitos observadores questionam agora se isso ultrapassa a linha que separa a supervisão judicial da intervenção política. A essência do dever judicial é o distanciamento. A legitimidade de um tribunal reside na disciplina de permanecer imparcial e deixar que os fatos falem por si. Moraes, mais uma vez, inverteu essa ordem. Suas ações sugerem não uma busca da verdade, mas um esforço para moldar a narrativa. E as implicações são profundas. Quando um juiz opta por investigar aqueles que confrontam um sindicato criminoso transnacional em vez do próprio sindicato, ele distorce a arquitetura moral da justiça. Ele sinaliza para cada policial, promotor e cidadão que o combate ao crime organizado pode acarretar mais riscos do que ignorá-lo. Essa postura não defende a democracia, ela paralisa aqueles que agem fortemente, aqueles que aterrorizam. Olha, um detalhe. Primeiro que a opinião aqui do próprio Márcio de Luca, e como cidadão, e como alguém que convive nos segmentos da segurança pública, no processo de defesa, nas questões geopolíticas, eu tendo a concordar. Então, se você entende, se você é um jurista, ou se você trabalha com isso, dá para você entender facilmente que, ao fazer esse gesto, e é isso que o artigo, na verdade é uma postagem que é quase um artigo do Márcio de Luca, né? O que o Márcio de Luca está deixando muito claro, né, nesse material é que o motivo pelo qual a consequência, talvez não o motivo seria especulativo, mas as consequências dessa visita pode gerar intimidação de que outros governadores e outras autoridades ligadas à segurança pública por todo o país não queiram fazer o certo, como fez ali a Polícia Civil do Rio de Janeiro, aliás, o sistema todo, não foi a Polícia Civil, a Polícia Militar. Isso, na verdade, é a Secretaria de Segurança Pública, em fazer a contenção do crime. A DPF, né, que hoje está sob a relatoria do Moraes, mas era a DPF, aquela mesma, que restringiu as ações ordinárias da polícia nas ditas áreas de periferia, comunidade, morro, enfim, chame como você quiser, mas nas áreas onde, na verdade, há um controle absurdo do crime sobre aquela população, e a própria população é prejudicada. Eu vou trazer alguns números para vocês aqui, para se ter uma ideia disso, porque, em se querendo proteger a comunidade, se deixou com que grupos que representam, sei lá, 2% daquela população que vive ali, 1%, controlem os demais. Se nós pegarmos a proporção, por exemplo, no Rio de Janeiro, em referência